Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Algumas pessoas não gostam, mas é de extrema importância, que é finais. Sim, finais são extremamente importantes. Inclusive, teve uma partida agora recente no Tata Steel que o atual campeão mundial Magnus Carlsen deixou de levar uma partida, de ganhar, né? Ganhar um pontinho. Ele acabou empatando contra o Guirat devido a uma questão de finais. Ele não encontrou um lance, né? Difícil, né? Ainda mais no Tata Steel, que é pouco tempo, né? Mas enfim. E não conseguiu tirar a vitória. Ele conseguiu apenas um empate contra o Guirat. Pessoal, é muito importante estudar finais, tá? Tem uma frase, até eu não lembro quem disse essa frase, de um sábio que disse que o sábio começa pelo fim e o tolo termina no começo. O que isso quer dizer? O sábio ele procura sempre o final, o que ele quer no final, aonde ele quer chegar. Enquanto o tolo, em qualquer dificuldade, abandona aquele percurso ali e desiste. Vamos dar uma olhada na partida aqui. Eu vou passar os lances rápidos, tá? Até o final da partida e depois eu volto num ponto que é mais importante pra gente, tá bom? O Magnus aqui tá jogando de brancas e o Guirat de pretas, tá? Então a partida ela começou com E4, E5, Bispo C4, Cavalo C6, D3, Cavalo C6, Cavalo F3, Bispo C5, Cavalo C3, H6, H3, A6, A4, D6, Bispo E3, Bispo toma E3, F toma E3, Bispo E6, B3, Roque, Roque, D5, E toma D5, Cavalo toma D5, Dama D2, Cavalo toma C3, Dama toma C3, Dama D6, Cavalo D2, F5, Bispo toma E6, cheque, Dama toma E6, Dama C4, Dama toma C4, B toma C4, E4, D4, F4, Torre toma F4, Torre toma F4, E toma F4, Cavalo toma D4, Cavalo toma E4, Cavalo E2, cheque, Rei F2, Cavalo toma F4, Torre B1, B6, C5, Torre F8, C toma B6, C toma B6, C4, Cavalo D5, cheque, Rei E2, Torre E8, C toma D5, Torre toma E4, cheque, Rei D3, Torre toma E4, D6, Rei F7, Torre E1, Torre A5, Rei D4, Torre A2, Rei D5, Torre D2, cheque, Rei C6, B5, D7, Torre C2, cheque, Rei B6, Torre D2, Rei C7, Torre C2, cheque, Rei D8, B4, Torre E7, cheque, Rei F8, Torre E3, Rei F7, Torre E7, cheque, Rei F8, Torre E5, G6, Torre E6, B3, Torre F6, cheque, Rei G7, Rei E7, Torre E2, cheque, Torre E6, cobrindo, Torre toma E6, cheque, Rei toma E6, B2, D8 promovendo para dama, B1 promovendo para dama, Dama C7, cheque, Rei G8, Dama D8, cheque, Rei G7, e aqui ambos os jogadores concordaram em empate, tá? Como eu disse, a partida terminaria em um empate. Agora vamos voltar aqui na posição para a gente avaliar onde o Magnus deixou escapar a vitória. E importante, tá, pessoal? Aqui
todos esses lances, eles foram dados como os melhores da posição, tá? Teve 2 erros, mas não tem nada a ver com a posição que poderia ter levado o Magnus à vitória, tá? Nem o Stockfish encontrou o lance, tá? Então, na posição em si, que é o grande ponto, o lance que o Magnus fez, o Stockfish considerou como o melhor, tá? Então, vamos voltar lá pra gente dar uma olhada. Bom, aqui a gente tá no lance 35. Depois de pretas fizerem o lance B5, avançando aqui o peão, o Magnus fez o lance D7, avançando o peão passado dele. A gente sabe que sempre peões passados devem ser avançados, mas nesse caso não era a questão em si. Por quê? Voltando aqui, o melhor lance na posição aqui, que poderia levar o Magnus à vitória, seria o lance torre E7, tá? Por que torre E7? Aqui a gente ganha um tempo atacando o rei, né? A torre está protegida pelo peão. Então, aqui a gente tem algumas variantes com o rei, tá? Eu não vou considerar rei G6, porque seria um lance ruim, né? Pelo menos aqui rei em F6 ataca a torre, enfim. Mas vamos lá. Se Goirate fizesse aqui rei F8, daria para seguir com torre C7, ou seja, a gente volta a torre aqui para poder avançar esse peão, e aí daria para seguir com torre toma G2, que seria o melhor que as pretas poderiam fazer. Depois de torre C8 cheque, rei F7, D7, torre D2 tentando segurar o peão, D8 promovendo para a dama, depois de torre toma D8, torre toma D8, e aqui apesar de terem 4 peões aqui contra um peão, brancas têm a torre, né? Então aqui dá para tirar uma vitória, tá bom? Então aqui o Magnus estaria ganho. Vamos voltar para a variante de rei F6. Se aqui rei F6, por exemplo, daria para seguir com torre E4, e presta atenção, esse lance é importantíssimo, esse é o grande X da questão. Por quê, Felipe? Porque com a torre em E4 dá pra gente utilizar, na pior das hipóteses, a manobra de Lucena, tá? A manobra conhecida como ponte de Lucena. Esse tema já foi abordado aqui no canal, eu coloquei como um final de torre que todo mundo deve conhecer, e realmente todo mundo deve, é muito importante. Eu não sei o que aconteceu, talvez o Magnus tenha deixado passar esse detalhe, mas se ele tivesse se atentado a isso, eu tenho certeza que ele teria tentado colocar a torre dele na quarta horizontal para utilizar essa manobra, tá? Rei F7, D7, agora sim, avançando o peão, torre C2 cheque, então vamos tentar tirar esse rei aqui de perto do peão, né? Rei D6, torre D2 cheque, rei C6, torre C2 cheque, e aqui não tem jeito, vai ter que jogar o rei para B6, tá? Então rei B6, torre D2 atacando o peão, e agora olha que importante isso daqui. Depois que o rei vai para B6, perdão, agora dá pra gente jogar o rei para C7 e manobrar o rei, que a gente vai cair literalmente na posição de Lucena aqui. Então rei C7, torre C2 cheque, e agora sim rei D8. Olha que importante. Depois de A5, tentando avançar os 2 peões aqui passados e conectados das pretas, torre F4 cheque, rei E6, torre E4 cheque, e aqui o que acontece? Não dá para o rei das pretas vir aqui para a coluna D, tá? Isso vai atrapalhar o jogo do jogador de pretas, por quê? A torre não vai conseguir vir para a coluna D e atacar o peão. Então a coluna D não é uma boa opção para o jogador de pretas, ele vai ter que tentar fugir para a coluna de F. Se rei F5, por exemplo, daria para seguir com torre em D4, tá? E aqui já dá para ver que a torre vai cobrir a coluna D, né? Então se rei E5, torre em D1, torre C4, rei E8, agora a gente pode promover o peão. Se torre D4, aqui vai trocar as torres, né? Torre toma D4, rei toma D4, D8, promovendo para dama com cheque. Então aqui acabou, aqui o Magnus estaria ganho. Se
rei F6, que daria para seguir com rei E8, né? Já segurando as casas aqui, fazendo uma oposição. Depois de torre D2 atacando o peão, D8 promoveram para dama. Depois de torre toma D8 cheque, rei toma D8, e aqui o Magnus também teria uma torre e 2 peões contra 4 peões aqui do Guirati. Então Magnus também estaria ganho. Se ao invés de rei E8 o Magnus tivesse feito torre aqui em F4 cheque, a gente cairia exatamente na ponte de Lucena. Por quê? Se o rei volta aqui, ele vai cair naquelas posições que a gente já abordou. Então aqui o Guirati provavelmente faria aqui o lance rei G6, tá? Depois disso viria rei E7, então a gente vem trazendo o rei aqui. Depois de torre E2 cheque, por exemplo, rei D6. Depois de torre D2 cheque, seguiria com rei E6. Depois de torre E2 cheque, rei D5. Presta atenção, a gente está trazendo o rei aqui, certo? Casa a casa. Depois de torre D2 cheque, agora a gente cobre com a torre em D4, e aqui fica claro. Se tomar, rei toma e promove o peão. Se tirar a torre, vai promover o peão do mesmo jeito aqui, tá? Então não tem para onde correr. Conhecendo as manobras, os finais, fica fácil pra gente, ou pelo menos mais intuitivo, tentar forçar a posição a chegar naquele final conhecido, onde a gente sabe que consegue tirar a vitória. Então, por isso que é importante estudar os finais. Estude os finais para saber como eles acontecem, de que forma acontecem, para que você lute lá na frente e chegar naquela posição que você deseja, que você sabe que pode tirar a vitória fácil. Então, por isso que os finais são importantes, tá, pessoal? Então, não deixa de estudar. E se por acaso vocês quiserem ou tiverem alguma dúvida, quiserem que eu traga algum final aqui específico, coloca aí nos comentários, tá? Eu tento trazer o mais breve possível, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!